Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tratar agora dos 2 mandamentos que mais dão pano para a manga na nossa sociedade hoje em dia. Que são o 6º, não pecar contra a castidade, e o 9º, não desejar a mulher do próximo. Eles dão pano para a manga. Eles dão pano para a manga porque a nossa sociedade meio que enlouqueceu em relação ao sexo. O sexo é uma coisa maravilhosa, é um dom de Deus para que a espécie se perpetue. Deus me deu a graça de ter 2 filhos. Eu e minha mulher concebemos os filhos, Deus criou uma alma imortal, vai estar aí para sempre, para cada um deles. E assim eu pude participar dessa coisa magnífica que é a obra da criação. Isso é lindo. Mas, como tudo que é necessário para a perpetuação da espécie, Deus botou um algo a mais. Quando a gente come, o gosto da comida é muito bom. A sensação de comer, quando a gente está com fome especialmente, é maravilhosa. A gente está apertado para o banheiro, quando a gente vai, que alívio. A mesma coisa acontece com o sexo. Ele tem um prazer que vem junto, um prazer adicionado, para garantir que a espécie continue. Porque se ter filhos, fazer os filhos ali, fosse uma coisa tão agradável quanto arrancar um dente, a espécie humana já tinha acabado há um tempão. Mas não, é muito agradável. Só que a nossa sociedade, o que ela fez? Ela trocou o sexo pelo prazer do sexo. Um pouco como que os romanos fizeram, coisa de 2000 anos atrás, quando eles trocaram a comida pelo prazer de comer. Eles comiam, depois eles iam, vomitavam, voltavam para a mesa e comiam mais. Aí vomitavam, voltavam para a mesa e comiam mais. A nossa sociedade está fazendo a mesma coisa com o sexo. Sexo sumiu, não se fala mais de sexo. Só se fala do prazer do sexo. Só se fala das delícias, do prazer enorme que pode ter. Até, ao contrário, se tenta impedir que o sexo exista. Como assim? Se tenta trocar o sexo pelo prazer desordenado que se pode ter do sexo, sem que ele exerça as suas funções. Quais são as funções do sexo? A primeira função é a função procriativa. O que quer dizer isso? Gerar uma nova vida. É para isso que serve, basicamente. O sexo é uma maneira da gente garantir que os espermatozoidezinhos se unam com os óvulos e aí surge aquela pessoinha ali, Deus infunde aquela alma ali, aquela pessoinha vai crescendo, nasce, cresce, começa a fazer besteira por aí, sai andando de moto. Bom, essa é a primeira função primordial do sexo. Gerar crianças. Aí o que se faz? Bota uma borracha em volta da ferramenta lá do rapaz. A moça se entope de veneno dizendo que é remédio. Um monte de hormônio para ela não funcionar direito, dá um monte de doença, dizendo que é remédio. Remédio para quê? Remédio para impedir que o sexo exerça a sua função primordial, que é gerar filhos. Isso não é remédio, isso é veneno. E é por isso que é pecado. É por isso que é uma coisa que escraviza a gente. Segunda função é a função unitiva, é unir o casal. O sexo une o casal. Isso é uma coisa que tem muita gente por aí que parece que não entende, né? Vai ter sexo casual, vai se encontrar com alguém para fazer algo que, em última análise, é uma masturbação mútua, né? Ao invés de usar a mão, ao invés de usar o dedo, está usando o corpo do outro, com a borracha para impedir que se tenha mais contato, né? E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aquilo vai acabar gerando alguma espécie de união. Mesmo que seja a coisa mais casual do mundo, aí daqui a pouco a gente já vê o outro aí com o coração partido. Por quê? Porque fez uma coisa que tem uma função unitiva, tentando fingir que essa função unitiva não existe. Ah não, estou só me divertindo. Ele é só meu amiguinho. Ela é só minha amiguinha. Quando vê, está aí com o coração partido. Por quê? Porque essa função unitiva, gente, está aí. Funciona. E, finalmente, a função de alívio, como a função de ir ao banheiro, de alívio da concupiscência. Por quê? Porque se a gente fica tendo pensamentos sexuados, se a gente fica prestando atenção em sexo, se a gente fica sendo exposto a coisas fortes, sexualmente falando, dá vontade. Na nossa sociedade, é muito difícil a gente fugir disso. Tem que tomar um cuidado enorme, praticamente não ver TV, tomar um grande cuidado quando você está navegando na internet. Muitos lugares por aí não dá nem para ficar olhando muito em volta por causa das roupas das moças, né? Que para homem
Uma moça com pouca roupa é atrativa. Se a moça for bonita, claro, senão é assustador. Mas isso vai encontrar o seu alívio na relação sexual. Foi feito para quê? Para que numa sociedade em que isso funcione, em que as moças não saiam andando peladas por aí, em que você não vá clicar num link para baixar um negócio e apareça 500 cenas de sexo na tela do seu computador, em que não tenha televisão passando pouca vergonha o tempo todo, numa sociedade que faça sentido, que as pessoas tenham a cabeça mais no lugar, o que daria essa vontade? O marido vê a mulher dele, a mulher vê o marido dela. Seriam os dois que estariam vendo um ao outro. E aí se teria isso que seria aliviado, que é para ser aliviado, na relação conjugal. Porque quando que o sexo ele pode operar por inteiro nessas condições em que ele vai ser um fator de libertação, em que ele vai ser um fator que vai ajudar o crescimento espiritual da pessoa, ao invés de acorrentar e fazer a pessoa ficar viciada naquele prazer repetido que não consegue nunca chegar às suas consequências finais, então sempre vai deixar insatisfeito, que é o que a sociedade de hoje prega no lugar do sexo. Dentro do casamento, para começar. Que casamento? É aquele casamento indissolúvel. Um homem e uma mulher unidos para sempre. Por que para sempre? Porque senão, gente, um homem vai trocar a mulher de 40 por duas de 20. O casamento serve para garantir que o homem esteja ali do lado da mulher, do lado dos filhos. E que eles, como casal, possam crescer juntos, espiritualmente. Então o sexo, ele tem o seu lugar de ser dentro do matrimônio. Ele tem o seu lugar de ser aberto à procriação. Não é questão de ele só serve para a procriação. Então vamos agora gerar mais um filhotinho. Não. Mas ela faz parte. Ela é o objetivo primeiro, mas de uma certa maneira um pouco uma loteria. Não é de toda relação que vai nascer uma criança. Mas não se pode fechar isso. Porque se a gente fecha aquilo que é o fim último, a gente está fazendo que nem aqueles romanos que comiam e vomitavam. E assim não se nutriam, mas se envenenavam com a comida que eles comiam. Então a gente deve estar aberto à procriação. Ou seja, no nosso exame de consciência, o que a gente vai ver nós casados? Será que nós fizemos alguma coisa para tentar impedir que venha um filho da nossa união conjugal? Será que a mulher tomou pílulas anticoncepcionais, por exemplo? Pecado mortal. Uma coisa que afasta ela de Deus, prejudica o crescimento espiritual dela. Além da saúde física, claro. Será que ela botou um DIU, um pedacinho de cobre lá dentro, envenenando ela para não deixar o neném crescer? Será que eles usaram alguma barreira física, uma camisinha, um diafragma, uma porcaria qualquer, para impedir o espermatozoide de chegar no óvulo e ali via vida que aquele ato foi feito para gerar? Nem sempre vai gerar, mas tem que estar aberto essa geração. Então isso a gente vai examinar, nós casados. A função unitiva do sexo. Aquela relação, ela é uma relação que está unindo mais o casal? Não está sendo uma coisa esquisita de ficar tentando ter prazeres estranhos e daqui a pouco vai precisar, como diz o escritor, o Luiz Fernando Veríssimo, né? A coisa vai ficando tão complicada que daqui a pouco só funciona com bodes, anões bisuntados e carrinhos de mão? Será que aquilo vai ser uma função unitiva do casal? Verdadeira? Será que aquilo não vai ser uma coisa de ficar tentando prazeres esquisitos e usando coisas estranhas compradas numa sex shop e coisas bizarras que só vão fazer com que seja cada vez mais difícil um sentir atração pelo outro? E, finalmente, a questão do débito conjugal, que é o quê? O corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Então existe o chamado débito conjugal. A gente não tem o direito, de a não ser que tenha uma razão grave, um problema físico, uma doença, alguma coisa, a gente não tem o direito de se negar a ter relação com o nosso cônjuge. É uma outra coisa que a gente deve procurar ver também no nosso exame de consciência. E para quem é solteiro? Para quem é solteiro, basicamente, o que você deve pensar? Você deve pensar naquilo que eu falei logo no início, né? Numa sociedade que fizesse mais sentido, que não tivesse essa pornografia toda,
seria a coisa que daria vontade de ter relações? Seria para a esposa o esposo, para o esposo a esposa. Vocês pegam o Cântico dos Cânticos, coisa mais linda que tem na Bíblia, falando exatamente disso. O amor da esposa pelo esposo, do esposo pela esposa, que são simbólicos do Nosso Senhor e da Igreja, são figuras do Nosso Senhor e da Igreja, mas que também são verdadeiros. Qualquer marido, qualquer mulher. Na nossa sociedade maluca, a gente tem uma quantidade enorme de apelos sexuais operando o tempo todo. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme com eles. Por quê? Porque eles vão despertar uma fome que você, solteiro, não tem como saciar. Já dizia São Paulo, melhor casado que se abrasar. Então a gente deve procurar evitar essas ocasiões de pecado. Essas coisas que vão fazer a gente ficar com vontade. Quem é solteiro, muito mais. Por quê? Porque não tem como saciar a vontade. Vai acabar cometendo o pecado de Onã, né, o onanismo. Onã era o cara que, tendo relações com a mulher, ele não queria engravidar a mulher, então ele, na hora do vamos ver lá, quando já estava quase chegando aos finalmente, ele saiu e derramou a sua semente por terra e foi punido por Deus. Que é a mesma coisa que está fazendo todo mundo que está aí com suas camisinhas e pílulas, etc. É onanismo, é masturbação, que é pecaminosa. Quer seja cometida usando o corpo do outro, quer seja cometida usando a própria mão trancada no banheiro. Mas é o que acontece por aí. E é uma escravidão tremenda, é um vício tremendo. O cara que começa com isso, para ele conseguir parar, é dificílimo. Por quê? Porque ele está mantendo o cérebro dele sempre num estado de excitação constante, sempre procurando ocasiões de excitação, sempre o olho dele vagando, procurando aquilo que vai excitar ele, que ele vai guardar no ficharzinho mental para fazer aquilo de novo. Então a pessoa que comete esse pecado, ela deve se confessar e ela deve procurar evitar ao máximo, aliás, como qualquer um, as ocasiões de pecado, as tentações. E ele deve, se ele vai no lugar, ele vê que está difícil, está aquela mulherada quase sem roupa, tenta evitar esse lugar. Mais vale evitar esse lugar do que depois ficar tendo problemas com ele. E do mesmo modo, evidentemente, a relação sexual para o solteiro, ela é sempre errada. Por quê? Porque não tem a união do casal ali. Ela não pode exercer uma função unitiva. Se ela exercer, vai exercer uma função unitiva de um casal que não tem nenhum compromisso. Que só vai levar a partir o coração, só vai levar a prejudicar o crescimento espiritual da pessoa. Função procriativa dela. Hoje em dia se vai evitar essa função procriativa de qualquer jeito. Quer dizer, já está negando a função básica do sexo. Mesmo que não se consiga evitar essa função, o que se vai estar fazendo? Masturbação, o pecado de Onã. Ou seja, prejudicando o crescimento espiritual da pessoa. Então, coisas excitantes, casal de namorados, fica lá com mão aqui, aquilo na mão, etc. Furada, não vale a pena, é para evitar. E no nosso exame de consciência a gente deve pensar o quê? O que eu fiz que possa, eu solteiro, o que eu fiz que possa me levar a ficar tendo desejos sexuais que eu não vou ter como saciar? Será que eu tentei saciar esses meus desejos sexuais de uma maneira masturbatória que não vai saciá-los? Seja usando outra pessoa, seja sozinho, que não vai saciá-los, só vai fazer eles ficarem mais fortes, me escravizando mais e mais a esse pecado? Então a gente deve pensar como que a gente fez para a gente manter essa castidade. O que a gente olhou, o que a gente leu, o filme que a gente viu, a foto que a gente viu, o que a gente procurou ver na internet, na TV, na vida em volta, no mundo em volta. Será que a gente procurou evitar essas ocasiões? Será que a gente procurou evitar esses excessos, essas coisas que vão atiçar na gente uma coisa que a gente não pode saciar? Quem é solteiro? Ou quem é casado? Aquilo que eu vi antes. As funções unitiva, procriativa do matrimônio, o débito conjugal. Será que a gente levou isso tudo em consideração? E quando a gente não levou, em que a gente se escravizou, em que a gente pecou? Vamos assim procurar examinar a nossa consciência quanto ao 6º e ao 9º mandamentos da lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pátria, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.